Boa noite. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe. O tema que foi proposto para essa noite, fixação mental, é um tema que vai ser sempre atual num planeta como o nosso de prova e expiação, onde ainda nos dominam as nossas próprias paixões. Desde que nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, e vamos continuar nesse rumo até conseguirmos nos eximir de todos os nossos vícios, das nossas paixões, mas durante toda essa trajetória, aonde e quando estiver em nós impregnado esses vícios que nós tanto cultivamos, vamos estar submetidos aos processos de fixação mental, que essa noite nós vamos conversar e fazer uma reflexão em torno de algumas referências doutrinárias que a obra espírita nos traz com o Evangelho, para que possamos ter o elemento esclarecedor e consolador para as nossas vidas. Nós sabemos que essa é a finalidade da doutrina espírita, de esclarecer e consolar a criatura humana. Não sei se todos sabem, a doutrina espírita, como terceira revelação, ela tem o propósito de explicar o Evangelho. Por isso que nós, sempre nas nossas atividades de estudo, nós iniciamos trazendo algumas passagens do Evangelho. Nós estudamos na doutrina espírita que até agora a humanidade recebeu 3 revelações, que é a vinda da verdade diretamente, sem intermediários. A primeira foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira a doutrina espírita. Moisés trouxe, Emmanuel nos esclarece no livro Consolador, que trouxe a verdade em forma de justiça. Jesus, fechando o período primitivo do planeta, inaugurando a fase de novo aprendizado para todos nós, de prova e expiação, trouxe a verdade em forma de amor. E a doutrina espírita agora nos traz a verdade, as leis de Deus em forma de verdade, porque Jesus sabia que nós iríamos deturpar a sua mensagem. Então, o Evangelho contém o quê? As leis de Deus. Como os 10 mandamentos de Moisés contêm as leis de Deus. O Evangelho contém as leis de Deus e a doutrina espírita contém as leis de Deus. Qual que é a diferença entre as 3? É que a revelação ela vai acontecendo proporcional à nossa capacidade perceptiva e interpretativa da verdade. Então, uma revelação completa a outra. Então, não tem como nós separarmos a primeira, a segunda e a terceira revelação. A diferença é o conteúdo revelador. Então, por isso que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e o próprio Agênios, que é a 5ª obra da codificação, vem nos explicar, nos esclarecer que a doutrina espírita é a chave interpretativa pelo qual os ensinamentos da doutrina espírita vêm abrir e decodificar os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, sabendo da nossa dificuldade compreensiva, ele trouxe as leis de Deus de forma velada, baseado nas questões culturais na época, de acordo com os hábitos dos judeus. Mas se nós formos verificar, o Evangelho, contendo as leis de Deus e sabendo, utilizando a doutrina espírita como chave interpretativa, nós vamos descortinando essa verdade. Então, por isso, nesse preâmbulo, porque talvez nem todos estão acostumados num padrão que nós vamos mostrar no nosso trabalho, iniciando por uma passagem do Evangelho, para dar piso espiritual ao assunto de fixação mental. E nós trouxemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, talvez essa passagem aí poucos conheçam, que fala da casa varrida e adornada, né?
E assim Mateus registrou no versículo 43 do capítulo 12, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Eu vou fazer a leitura dos 3 versículos, depois nós vamos comentar. E então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então nós vamos voltar aqui para que vocês percebam, né? Nós só esses 3 versículos aqui, nós poderíamos ficar horas e horas dissecando esse material. Mas nós vamos fazer uma síntese interpretativa para que vocês possam colher essas informações e servir de base para o estudo da noite. Aqui Jesus, quando trouxe, é uma parábola, né? Jesus nos trouxe a parábola, que o que é a casa? A casa é a nossa casa mental, o nosso mundo íntimo. E que espírito imundo é esse? São as nossas paixões. Esse material está disponível aqui para o centro, quem quiser depois é só solicitar, viu, gente? Então, o espírito imundo são os nossos vícios, as nossas paixões, que nós adquirimos nas reencarnações pregressas. Porque nós temos que refletir que na reencarnação atual, cada vez que nós nos comprazemos no vício, no nosso ato de pensar, de sentir e de agir, vinculado a um vício que nós nos comprazemos, nós estamos fortalecendo esse hábito em nós. Mas todas as vezes que nós procuramos romper esse ciclo vicioso e nós cultivamos um hábito novo voltado para o nosso bem e o bem dos outros, nós estamos adquirindo virtudes. Esse é o processo evolutivo, é aquela passagem do Evangelho que Jesus fala da espada. Não vim trazer a paz, mas a espada, ou seja, a luta interior. Da luz, que é o homem novo, o homem renovado, né? O espírito, a luz interior, a parte divina nossa, contra as nossas paixões, que é o homem velho, que Paulo de Tarso disse. Então, é importante a gente lembrar todos os dias que nós não vamos trabalhar a nossa redenção espiritual, sermos pessoas melhores, sem que nós possamos renovar os nossos hábitos. Por que a doutrina espírita, o Evangelho, traz essa proposta de renovação espiritual, redenção espiritual? Porque somente isso vai nos trazer a paz e a felicidade. No fundo, nós queremos ser felizes, não é isso? Mas a felicidade só vem com paz interior. E só vamos sentir paz quando nós harmonizamos as nossas consciências com o pensamento divino, com as leis de Deus, que falam em nós pela nossa consciência. Por isso que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrito ou gravado as leis divinas, dependendo da tradução, os Espíritos respondem que na consciência. Então a nossa consciência é a nossa parte divina. É a centelha divina a qual nós estamos vinculados a Deus, e essa centelha foi crescendo, 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 até que hoje nós somos um ser consciente, dotado de razão, inteligência e senso moral, né? Então nós precisamos compreender isso, porque nós não vamos conseguir encontrar paz e felicidade com as coisas exteriores. Não obstante necessitarmos das coisas do mundo para viver. Mas existe uma grande diferença nós obtermos as coisas do mundo com o objetivo de nos proporcionar recurso para a nossa renovação ou viver em função das coisas do mundo. Por isso que Jesus disse, o reino dos céus não vem com as aparências exteriores. Nós paramos aqui para trazer esse comentário, por quê? Porque nós não percebemos que no dia a dia, quanto mais nós damos asas, né, para cultivar os hábitos antigos, mais nós estamos cristalizando esses hábitos, mais esforço nós vamos ter que fazer para nos libertar desses vícios.
E quanto mais nós vamos cultivando novos hábitos de vida, que sejam bons, que edificam a nossa alma, mais nós vamos enfraquecendo os hábitos antigos, que nós chamamos de desativar. Nós não arrancamos vícios de nós desativamos os vícios. Um dia, quando nós chegarmos à perfeição moral relativa, como Jesus chegou, todo o nosso psiquismo vai ter o registro no nosso inconsciente de toda a nossa trajetória. Mas eles não vão mais nos influenciar, porque eles estão desativados. Isso é igual um vírus, né? Assim, não tem a vacina, que é um vírus morto, que nós recebemos o vírus morto, ele não causa infecção. Até que ele faz o bem, ele promove o que? Estimula o sistema imunológico. Então, quando os nossos vícios estiverem todos desativados, nós conseguimos atingir a perfeição moral relativa, que é a comunhão plena com o Criador. Por isso que João, no seu Evangelho, fala que Jesus é o Deus vivo entre nós, falando que Jesus pensa, sente, vibra e age todo sempre em consonância com a vontade do Criador. Por isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade. E normalmente, quase sempre, nós fazemos a nossa vontade. E esse processo de renovar, nos libertar dos nossos vícios, geralmente, às vezes, gera dor em nós, dor na alma. Então, voltando ao texto, o espírito imundo significa os vícios, que nós fizemos aqui uma análise do dia a dia da nossa vida. E isso saindo do homem, ou seja, sai em forma de ações, pensamentos, sentimentos. Né? Anda por lugares áridos. Lugares áridos são as coisas transitórias. São as coisas... O que é uma terra árida? Que não tem vida. Né? A gente estuda o Evangelho assim. Então, a terra árida da vida são os valores transitórios. Porque hoje a gente cultiva um valor transitório, amanhã já não tem significado nenhum. Né? Buscando repouso. No fundo, a gente busca as coisas exteriores, né, como repouso para as nossas almas. Mas a alma não precisa de repouso, a alma precisa de trabalho renovador. Por isso que tem aquela passagem também do Evangelho, né, isso, de uma parábola que Jesus conta que o homem, né, conseguiu produzir tanto nos seus campos que resolveu fazer um celeiro a mais. Não é isso? Para poder guardar em abundância todos os seus recursos, e no própria passagem fala que naquela noite iria pedir a sua alma, ou seja, mostrando que tudo aquilo que nós temos, né, que nós temos que aprender a ter as coisas sem nos apegar às coisas, que tudo isso vai ficar. Então, as coisas do mundo têm que ser instrumentos, têm que ser recursos didáticos para a nossa renovação. E não ser o objetivo de vida, porque senão mais apego nós vamos ficando, mais dificuldade nós vamos ter no nosso processo de libertação interior. Então, ali é uma ilusão, buscando repouso, que a alma não precisa repouso, só o corpo que precisa. E não encontra. Nós jamais vamos encontrar felicidade e paz no mundo com as coisas exteriores, né? Então diz, voltarei para minha casa. É o processo inverso, porque todas as vezes que nós fazemos um empreendimento de cunho exterior e não logramos êxito, a gente tenta voltar para dentro de nós para tentar identificar aquilo que nós não encontramos. Então isso significa, voltarei para minha casa, de onde eu saí, do meu mundo interior. E voltando, acha desocupada. O que é desocupada? Vazio interior. Se nós não cultivamos vício, se nós não cultivamos virtude, nós vamos encontrar nosso mundo interior desocupado de valores espirituais. A gente vai encontrar ela vazia e adornada de ilusões. Né? E aqui tem um ponto interessante que fala assim, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, se o espírito mundo ali está simbolizando os vícios, as paixões, aqui Jesus está ensinando que quanto mais nós vamos cultivando os vícios, mais
nós vamos cristalizando eles em nós. Esse 7 aí tem um simbolismo. Os números do Evangelho têm um simbolismo. O 7 é todos. Depois nós vamos ver, por isso que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria, né, perdoar o irmão por cada pecado. 7 vezes? Jesus, não é 7, 70 vezes 7. Nós vamos apresentar ali. Né? Habitam ali, ou seja, passa a cristalizar, fortalecer o vício, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, mostrando o quê? Cada vez que nós nos entregamos a esses valores inferiores, mais isso vai crescendo dentro de nós. Então, isso é a base, tudo que nós vamos falar daqui para frente está circunscrito nesses 3 versículos que nós apresentamos. Né? E na obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 25, em torno da fixação mental, né? Ele fala: a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. O que a fixação mental tem a ver com esses 3 versículos que nós passamos do Evangelho? Ali mostrando que esses hábitos contínuos que nós, espíritos em evolução, imperfeitos que somos, sem percebermos, nós fixamos a nossa mente, o nosso campo mental, em valores que não são os verdadeiros. E nós ficamos presos a eles. E é um processo assim, quando a gente tem uma conquista, o que a gente faz? A gente muda só o tipo de valor. E a gente fica preso a esses valores. Então, André Luiz fala para a gente, isso gera uma ideia fixa. Porque quando nós cultivamos hábitos nobres e edificantes, eles são libertadores para a alma. Porque cada atitude, cada pensamento, cada sentimento que é fortalecido em nós no campo das virtudes, mais expande, mais ilumina o nosso campo mental, nossa consciência, mais aumenta o nosso poder irradiador e de integração com as esferas mais elevadas. Então, isso vai num processo de libertação paulatina. Enquanto os vícios, quanto mais nós cultivamos, mais vai nos escravizando. E esse processo que nós chamamos de fixação mental. Né? Então, essa ideia fixa, que é a fixação, pode operar em indefinida estagnação, ou seja, nos estagna no nosso progresso espiritual. A estagnação da vida mental, porque o verdadeiro mundo não é esse mundo exterior. Hermínio Correia Miranda disse: o que nós vemos, o que é abstrato, é concreto, que é o mundo exterior, é ilusório. O que é para nós abstrato e real é o que é real, que é o espírito, que é o mundo do espírito. Então nós podemos depreender dessa expressão de Hermínio, que é o seguinte: o verdadeiro mundo é o nosso mundo interior. Cada um de nós temos um mundo íntimo. Nós somos um universo próprio. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Deus na Natureza, de Camille Flammarion, ele vai mostrar esses processos do microcosmo ao macrocosmo e essa relação do verdadeiro mundo, que é o mundo interior. Então, nós nos apegamos muito ao mundo interior. Ao mundo exterior, nós temos que nos apegar ao mundo interior. Por isso, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né, nos traz aquela reflexão, né, do conheça-se a ti mesmo, que era uma frase, uma expressão do Templo de Delfos, na Grécia Antiga. Homem, conheça-se a ti mesmo. Então, esse é um exercício permanente em nossa vida para aprendermos a mergulhar dentro de nós. Porque no dia a dia a gente desperta, retorna do sono físico, já começa o dia. Aí, se nós fizermos uma estatística, quantas pessoas têm o hábito de orar quando desperta, né? Talvez nós vamos assustar dos bilhões de seres encarnados aqui na Terra, quantos % que têm o hábito de ligar a Deus logo na parte da manhã? Não é assim? Então a gente vai no automático, já começa o dia e agora com rede social, já pega o telefone, se não é o WhatsApp, é Instagram, a gente vê tudo que está acontecendo no mundo para depois ir no banheiro.
Que seria a primeira necessidade, obrigação nossa de ir ao banheiro, atender as necessidades dos milhões de princípios inteligentes que nós estamos movimentando dentro de nós, que eles deram um tempo para o repouso físico. Não é isso? Então, se nós hoje, as coisas estão chegando para nós, e nós sempre estamos deixando as questões espirituais, Deus como o último da fila, né? Mas nós temos uma irmã que fala que a barriga não dói uma vez só, não é assim? E quando a barriga dói, primeiro que a gente lembra é o último da fila, que é Deus. Melhorou um pouquinho, ele nem chegou na metade da fila, já está levando ele para trás da fila de novo, não é assim? Então, nós temos que... E Emmanuel fala que quando nós desencarnamos, nós encontramos o mundo que existe dentro de nós. Nós precisamos estudar a doutrina compreendendo que o plano espiritual, os ambientes, tudo que nós encontramos é reflexo do que nós somos. Então, nós vamos encontrar aquilo que nós somos. Por isso que nós temos que nos conhecermos, né? Que é o que nós vamos encontrar dentro. Isso está no livro Céu e Inferno, na segunda parte dos depoimentos dos espíritos encarnados, que nós vamos ver as classificações, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, não é isso? Todos aqueles espíritos, o depoimento deles foram colocados, foram trazidos pelos benfeitores espirituais para nós conhecermos o que acontece depois do desencarne de acordo com a opção de vida de cada um. Não é isso? Inclusive, tem espíritos lá que completaram o seu processo de regeneração na Terra e já se desligaram da Terra. E André Luiz continua falando, e quando não nos esforçarmos, quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva, obcecante, nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, a fixação é o resultado de uma continuidade, né? Quando a gente não se liberta. E nós colocamos ali, embaixo, não sei se vocês estão vendo, porque nós estudamos doutrina também, analisando o significado das palavras. Porque os espíritos têm uma capacidade de síntese. Uma frase deles, às vezes nós gastamos uma reunião para poder explicar, né? E quando nós vamos buscar na língua portuguesa o significado da angústia, quer dizer estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento. Coisa que a humanidade não passa, né? Ansiedade, né? E nem inquietude, né? E nem sofrimento e nem tormento. Então, quando ele fala, e quando não nos esforçamos, ou seja, tem que haver esforço. Por que tem que haver esforço? Porque isso é a nossa natureza ainda. Mas nós temos a consciência para nos mostrar, nós temos o conhecimento revelador, principalmente nós espíritas. Nós temos todos os recursos para nos libertar disso. Aí depende da vontade, né? Por superar a câmara lenta, a câmara, aquele estado interior, né? Da angústia, que é da ansiedade, da inquietude, sofrimento e tormento. Então, a ideia fixa, obcecante, nos corrói. O que se corrói? O que? As nossas energias íntimas, as nossas energias psíquicas. Muito do nosso cansaço físico, muito dos nossos problemas emocionais estão relacionados com isso aqui. Porque nós não imaginamos quanta energia nós despendemos com essas questões no dia a dia, né? E ele continuando, ele fala, chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós. O tempo é o maior patrimônio que nós temos numa reencarnação. Porque desde o momento que nós nascemos, renascemos, voltamos ao plano físico, né, vamos dizer assim, já tem contagem regressiva, né? Já estamos em contagem regressiva. E André Luiz fala que cada dia nosso que termina, né, hoje, na hora que nós recolhemos ao sono físico, nós temos que lembrar, é um dia a menos nessa contagem regressiva para o nosso desencarne. Só existe uma fatalidade na vida, que nós vamos reencarnar e vamos desencarnar enquanto nós não sermos perfeitos. O resto é determinismo, não é fatalidade.
né? Então, o tempo como que se cristaliza dentro de nós. Por que o tempo cristaliza? Porque nós ficamos presos nesse processo. Nós não nos libertamos, nós não avançamos. Então, há um dispêndio de energia, um dispêndio de tempo poderia ser trabalhado para o nosso progresso. Porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico, ou seja, do ponto crítico e sensível de nosso desajuste. Observa ali a palavra gravitar. É outro ponto importante também. É muito comum André Luiz e Emmanuel trazer essa palavra. Vamos buscar os planetas do nosso sistema solar estão gravitando em torno do Sol. Isso quer dizer o quê? Eles estão presos, não é isso? Dia e noite, ano a ano, não é isso? Tem esse movimento de translação do planeta Terra em torno do Sol. Então, esse é o mesmo princípio, é isso que Camille Flammarion, no livro Deus e a Natureza, explica para a gente, né? Então, da mesma forma que os elétrons estão gravitando em torno do núcleo, os planetas estão gravitando em torno do Sol central, existe um Sol central na nossa galáxia que tem os sistemas solares girando, então todo um processo de gravitação. Nós precisamos aprender a gravitar em torno do ser crístico da Terra, que é Jesus. Mas nós ainda gravitamos em torno das nossas próprias paixões, dos nossos próprios vícios, porque nós acreditamos que eles são melhores para nós. Então, o sofrimento que nós somos submetidos, porque quando nós falamos de sofrimento, nós não estamos falando das dores profundas só, não. Por exemplo, o sofrimento é uma matiz infinita. Uma pequena aflição, um pequeno aborrecimento, se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Assim, logo a gente entra em um estado de aflição. Enquanto nós estivermos gravitando em torno dos nossos valores transitórios, nós vamos estar, né, em torno do nosso ponto sensível, do nosso desajuste. Estamos presos e nós temos que trabalhar a nossa libertação. Qualquer grande perturbação interior, chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Todos os dias, na reencarnação de cada um de nós que estamos nessa sala, em todo o planeta Terra, a providência divina concede a cada um de nós, na nossa vida, recursos libertadores. Nós precisamos, como disse Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para sempre verificar que todos os dias na nossa vida a providência divina está nos trazendo circunstâncias semelhantes. É só nós observar. E essas circunstâncias semelhantes são exatamente aquilo que nós necessitamos naquele momento. Quando nós aproveitamos esses recursos e trabalhamos a nossa renovação, eles param de chegar. A gente fala assim, estou com saudade daquilo, agora não vem mais, porque já não precisa. Não é isso? Vem aquilo que a gente precisa. Então, seja pessoas, seja circunstâncias, em todas as atividades, na família, no centro espírita, na atividade profissional, na vizinhança, no trânsito, onde nós estamos submetidos à lei do determinismo que nós mesmos emanamos em nós pelo o nosso padrão vibratório. Então, nós podemos dizer o seguinte, os nossos valores que nós cultivamos no campo dos vícios faz com que nós vamos atrair, né, essas circunstâncias para trabalhar a nossa renovação, porque a lei é de misericórdia. A gente estava falando de pequenas aflições e grandes aflições, o sofrimento é recurso didático que a providência divina nos concede. A doutrina espírita nos libertou de um Deus vingativo. A doutrina espírita, explicando o Evangelho de Jesus,
de forma transcendente, de forma espiritual, nos mostra que a lei é de amor. E a lei de amor, quem ama, ama. Quem ama não castiga, não precisa de perdoar, não é isso? Então, o que nós sofremos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Por isso, naquela passagem do Evangelho, quando Jesus vai visitar Marta e Maria, Jesus fala para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E nós precisamos aprender a escolher a melhor parte para cada um de nós, né? Então, nós vamos verificando que no dia a dia a vida nos traz as circunstâncias para o sumo bem, para o que é melhor para nós, para a nossa integração com Deus. Por isso que no Evangelho de Jesus, no capítulo 18, no versículo 21 e 22, Pedro perguntou para Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, ou seja, de quem? De Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E ele já tinha essa consciência da necessidade do perdão. Quando nós vamos estudar a lei antiga, o judaísmo já tinha todos os princípios da lei de amor, porque eles, baseado em Moisés, eles tinham o princípio da caridade, a necessidade na época que as mulheres não trabalhavam, não eram socialmente reconhecidos, era uma sociedade patriarcal. Então, eles tinham orientação no Velho Testamento, a lei, que eles chamavam a lei, embora a lei com L maiúsculo são os 10 mandamentos. Mas para eles, todo o Velho Testamento era lei, porque ali tinha leis sociais, tinha os profetas, né, que eram médiuns que traziam também os ensinamentos. Então, eles tinham, por exemplo, o princípio que era a responsabilidade da sociedade amparar as viúvas e os órfãos, porque eles não tinham como, né, prover as suas próprias necessidades. Então, aqui um exemplo para mostrar que eles tinham toda essa base e eles sabiam a necessidade de perdoar. Por isso que Pedro diz 7 vezes, ou seja, muitas vezes. Aí Jesus disse, não te digo que até 7, ou seja, muitas vezes, quantas vezes for necessárias, mas 70 vezes 7, representando infinitamente, né? Nós trouxemos essa passagem do perdão porque na lâmina anterior, né, ele fala aqui, olha, qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Quando nós trouxemos agora o perdão, né, que nós associamos muito perdão em relação aos outros. Mas nós temos que pensar o perdão em relação a nós. Isso porque muitas das nossas aflições que nós passamos, às vezes não tem terceiros envolvidos. Nós não aceitamos determinadas circunstâncias, porque nós somos seres muito rebeldes. Um dos grandes problemas da fixação mental é a rebeldia. A rebeldia é a não aceitação das circunstâncias. Então a gente verifica o seguinte, pequenas coisas às vezes mudam o nosso humor. Então perdoar é aceitar, né, que as coisas não estão sob o nosso controle, que nós estamos submetidos ao pensamento divino, que nós somos um projeto espiritual. No dia a dia tudo é encaminhado para nos impulsionar para a nossa libertação. E nós estamos ali presos àqueles princípios. Então, o perdão é o perdão é um movimento íntimo de libertação dos nossos vícios. Nós temos que transcender o significado do perdão além daquele com as pessoas, as quais nós cultivamos alguma animosidade, alguma antipatia, alguma raiva, alguma vingança, algum ódio, uma coisa assim, né? E isso é tão profundo que no capítulo 6 de Mateus, no versículo 21, esse é bem comum, todos conhecem, não é isso que Jesus disse? Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Nós sabemos que o coração, Jesus não está falando do coração físico, né, que é a mola propulsora, a bomba, fazendo todo o sistema circulatório agir, né? É a base do nosso sistema circulatório. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é para o espírito. Não é para a matéria, por ser transitório. Por isso que a doutrina espírita ela é a chave interpretativa do Evangelho. O Evangelho nós estudamos com sentimento, não é só com a razão. Nós precisamos da razão para trabalhar a interpretação, mas nós precisamos sentir os ensinamentos de Jesus. Então o coração ali não está fazendo ilusão ao coração, propriamente dito, está falando do sentimento. Então quando nós interpretamos o coração com o sentimento, aí esse versículo muda de significado. Olha, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso sentimento. Então aqui a proposta inversa é verdadeira, que o maior patrimônio nosso é o sentimento. Nós tivemos uma experiência muito interessante, que nós tínhamos uma das pessoas que nos auxiliaram muito quando nós chegamos ao Bar e começamos a frequentar o Centro Espírita Ismael. Eu tive 2 pais, além do meu pai carnal, eu tive 2 pais doutrinários lá. E um deles desencarnou e depois de 6 meses manifestou na nossa reunião mediúnica. Aí ele virou e falou assim, olha, eu já tive autorização para vir, porque eu já estou com controle das minhas emoções. Mas confesso para vocês que ainda tenho que me fazer muito esforço para não me derramar em lágrimas pela separação física de vocês, que eu ainda sou um espírito que necessito muito abraçar. Tá? Então, para a gente ver como que é a questão da afetividade do apego. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês a seguinte experiência. Quando eu cheguei aqui, eles não me perguntaram o meu nome, não me perguntaram o meu sobrenome, nem CPF, nem carteira de identidade, não pediram o passaporte, que aqui pede quando chega, né? Nós somos reconhecidos aqui pelo nosso sentimento. Então, pelo nosso sentimento, é o que nós somos reconhecidos. Ou seja, esse reconhecido, ele quis dizer o quê? A nossa ascensão espiritual, os nossos valores. Então, por isso que Jesus traz esse versículo. E aí, nós podemos ampliar isso que Jesus trouxe para nós no Livro dos Espíritos, na questão 467, nós pegar só um extratozinho da resposta dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós podemos nos eximir da influência perniciosa dos espíritos maus. Né? Aí nós trouxemos só a chave. Por que nós somos influenciados? Porque aí até agora nós não entramos no contexto da nossa reflexão, do nosso estudo, porque nós temos que lembrar o seguinte, de acordo com os valores que eu cultivo no dia a dia, eu estabeleço a categoria de espíritos que me acompanham, não é assim? E não é diferente do nosso mundo físico. As nossas companhias do mundo físico guardam a relação dos lugares que nós frequentamos, das atividades que nós escolhemos, dos nossos hábitos de vida. Não é isso? Então os espíritos respondem assim, pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, esse processo da fixação mental, ele traz ainda a questão espiritual. Porque se isso ficar subordinado só em nós, tudo bem, né? Era melhor. Mas a grande questão é que o processo da fixação mental, dessa gravitação em torno permanente, quando fala de fixação mental, isso significa que nós não temos condições de libertar disso de uma hora para outra. Mas a grande questão é, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos,
Nós ficamos presos àquele processo. Por isso que se nós temos dificuldade, né, nesse processo de romper esse ciclo vicioso, a doutrina espírita nos dá o caminho para isso. Aí, nós estamos fazendo prece de manhã, nós estamos fazendo prece à noite. Nós temos o hábito de ler algo edificante, nós temos tempo para WhatsApp, para Facebook, Instagram, YouTube, nós temos tempo para tudo. Mas muitas das vezes não temos tempo para ler uma página, não sei se é um livro, então, uma página de Emmanuel André Luiz por dia, de Joana de Ângeles, que vai colocar coisas boas dentro de nós. Se nós pudermos ter o hábito de ler um livro, melhor ainda. Que seja 10 minutos antes de dormir. Ah, Paulo, se eu deitar, eu começo a dormir. Lê em pé. Quem não dorme. Pronto, tem técnica. Né? Nós temos a capacidade de justificar por que a gente não faz aquilo que deveria fazer. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Ah, eu não consigo fazer a prece, que eu começo assim. Jesus, daqui a pouco eu estou abençoando Jesus em vez de pedir ele para me abençoar. Então, faz prece em pé. Quem não dorme. É uma questão de técnica. Até que a gente cria a técnica. Ah, mas eu começo a fazer prece, daqui a pouco eu estou pensando lá o que eu vou fazer amanhã. Mas é lógico que é a fixação mental. É a mente acelerada. Então, começa a fazer a prece aos pouquinhos. Né? Começa a fazer a prece, começa a chamar Jesus. Daqui a pouco, Jesus, onde que eu estou mesmo? Volta no Jesus. Porque o nosso processo é desacelerar a mente. E nós sabemos que o mundo da forma que está hoje tem a tendência de nos induzir esse processo de acelerar a nossa mente, o nosso mundo interior. Então nós temos que aprender a viver no mundo e nos imunizar desse processo. Então aqui nós trouxemos essa resposta no Livro dos Espíritos, porque além da fixação mental em nós temos que vencer as influências que nós carregamos em torno de nós. Os nossos desejos chamam, atraem. Os desejos chamam e os pensamentos atraem. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós vamos avançar aqui, que depois eu vou explicar mais à frente, fica mais fácil. Olha só, em verdade, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 41, a mensagem Sentimento, nós traímos um trecho que fala assim: em verdade, o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento se forma. Eu vou avançar, depois nós vamos fazer um diagrama que vai ser mais fácil para explicar para vocês. Desejo em que opera os propósitos e aspirações. Aspiração significa desejo profundo, sonho, ilusão, e propósito, aquilo que nós buscamos alcançar, os nossos objetivos. Então, aqui, já dá para começar a entender o que é desejo. O desejo é algo que emana dentro de nós naturalmente. É igual um perfume de uma flor. Não é isso? A gente chega num lugar, aquele lugar está impregnado com o perfume, exala dela. É igual quando nós comemos alguma coisa com alho, exala o cheiro de alho. Não é isso? Quando as pessoas que bebem muito, tomam bebida alcoólica, dormem naquele quarto, na hora que você abre a porta de manhã, parece que você está entrando no lambique, né? Que exala o álcool naturalmente do processo respiratório. Da mesma forma na alma. Tudo aquilo que nós ingerimos de substâncias exala dentro em nós. E não se assustem. Até os desencarnados também exalam cheiro. Não sei se você sabe. Quem é médium sabe. Espíritos que desencarnam vinculados aos vícios físicos, né, eles exalam. Quem fuma exala o cheiro do cigarro, quem bebe exala o cheiro do álcool, ou aquele que está preso às maledicências exala a maledicência, o perispírito fica pastoso, dependendo da evolução. Mas não é para vocês deixarem de dormir essa noite, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Aqui nos Estados Unidos não tem disso, porque os espíritas aqui já é de primeiro mundo. Então é diferente do lado do Brasil, né? Então aqui os perispíritos são tudo leves, né?
Tudo tranquilo. Então, da mesma forma que o corpo físico exala, o perispírito exala, mas a alma exala também os vícios. E é isso que é o desejo. Então, da mesma forma que uma rosa exala o perfume, que é a síntese do seu processo, nós não precisamos, o desejo emana dentro de nós porque isso está impregnado dos hábitos que nós. Por isso que o desejo é o produto de quê? Daquilo que nós fixamos dos nossos hábitos. Então ele está falando, você lembra lá que na resposta do Livro dos Espíritos fala que o desejo faz o quê? Chama. Não é isso? Quando a gente está com fome, se a gente vê, rapidinho a gente vê cheiro de churrasco. Não é assim? A gente vê onde tem a comida, que é a coisa que nos chama, que nós sentimos a necessidade. Então, da mesma forma, quando nós exalamos dentro de nós estamos usando a palavra exalar, porque na realidade nós estamos emanando uma vibração dentro de nós. Essa emanação da vibração chama os espíritos. Só que nós vamos ver, para frente, nós vamos mostrar um diagrama para materializar isso, os desejos, eles viram o quê? Sentimento. E o sentimento vira pensamento. E o pensamento, nós de espíritos, de pensamento contínuo, que o nosso pensamento é vida, é força, e o pensamento cria um campo eletromagnético. Aí atrai os espíritos. Então, o processo de vinculação, de atração dos espíritos às nossas companhias espirituais, eles iniciam no chamar, por exalar os nossos desejos, emanar vibracionalmente os nossos desejos, mas como esses desejos viram sentimento e pensamento, o pensamento ele cria um campo eletromagnético e ele atrai. Por isso que é muito comum quem frequenta a reunião mediúnica, quando manifesta os espíritos necessitados, falar, mas eu não sei, fica me chamando, não é assim que os espíritos falam? Fica me chamando, fica me atraindo, é isso aqui. Às vezes o espírito nem quer estar do nosso lado, mas por um processo de um campo eletromagnético atrai. E a gente se prende a eles e eles a nós. Né? O desejo é a alavanca do nosso sentimento. Então, nós temos o desejo, automaticamente é uma alavanca que promove o sentimento. E nós vimos lá atrás que o sentimento é um molde vibrátil do pensamento. Então, ou seja, o desejo promove o sentimento e o sentimento que define a vibração do nosso sentimento, do nosso pensamento. Por isso, quando nós estamos fazendo prece, mas nós estamos falando de prece, de oração, não é reza. Não é isso? Porque a oração vem de oráculo, ou seja, o nosso mundo íntimo. É buscar a nossa parte melhor que existe em nós, a nossa parte se abrir para Deus, para Jesus, para os benfeitores espirituais. E quando a gente se abre, sinceramente, por isso que a oração, ou uma prece, ela não necessariamente ela é a mesma todo dia, porque na realidade, quando nós fazemos oração ou prece, nós temos que falar com Deus aquilo que nós estamos sentindo. Agradecer aquilo que nós reconhecemos, reconhecer, que é louvar a grandeza da vida, que nós percebemos Deus na vida, e pedir pelas nossas necessidades, daquilo que nós reconhecemos. Porque o pedir, ele só vai chegar nas instâncias superiores quando ele for com humildade. Porque a prece só se eleva com o sentimento de humildade. E para que exista esse sentimento, nós temos que reconhecer que realmente aquilo nós necessitamos. Que realmente é um campo de necessidade moral nosso. Né? Então, o desejo alavanca o nosso sentimento. O nosso sentimento define o padrão vibratório do nosso pensamento. Se nós estamos fazendo prece,
nós estamos elevando o nosso pensamento, porque o nosso sentimento foi o molde vibrátil, ou seja, o molde de vibração, estabeleceu o padrão da vibração do nosso pensamento. Então não tem jeito de desassociar sentimento de pensamento. Quando nós pensamos, vocês podem começar a analisar. Sempre no nosso pensamento tem um sentimento envolvido, né? Gerando a energia que nós consumimos segundo a nossa vontade. Então aqui nós temos o desejo gera sentimento. Essa é a lâmina que eu falei. Em verdade, o pensamento é a causa da ação. Então só vai haver ação porque antes teve pensamento, né? Mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento é a causa se forma. E no prefácio do livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. É aquilo que eu falei no início. O verdadeiro mundo é o mundo interior, que nós criamos pelo cultivo dos nossos valores e pelos nossos pensamentos, que reflete, né, o nosso mundo íntimo. Então, nós temos no diagrama aí, organizando tudo isso que nós falamos, tudo inicia com o desejo. O desejo, isso é só didático, que isso é automático em nós, né? Então, a questão depois é voltar e começar a identificar quais são os nossos desejos. Então, o desejo gera o sentimento gera o pensamento, e o pensamento realiza a ação. Mas agora tem mais dois elementos que nós temos que incluir nesse diagrama. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Então, por isso que a vontade, quando Emmanuel fala que é um impacto determinante, que é a vontade que determina qual a direção que nós vamos conduzir a nossa vida. E essa vontade está relacionada ao nosso livre-arbítrio. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, pela vontade, nós vamos decidir se nós vamos ceder às paixões ou se nós vamos controlar. Pela vontade que nós vamos decidir se nós vamos agir pela virtude ou vamos ficar na inércia da virtude, né? Só que nesse processo tem algo aí, né, que nos visita todos os dias, que chama tentação. A tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. E todo esse assunto, tudo isso aí está dentro do Pai Nosso, né? Tem uma parte: não nos deixei-nos caírem em tentação. E a gente imagina que a tentação vem de fora, mas a tentação está dentro de nós. Eu não vi até hoje, pelo menos já li o Evangelho todo, eu não vi nenhum momento que Jesus foi tentado. Não é isso? Só existe tentação porque existe paixão. Então nós somos tentados por nós mesmos. Porque as circunstâncias exteriores são neutras. Elas geram tentação. Por que uns são tentados em determinada... Uma mesma circunstância tenta um e não tenta outros? Porque aqueles que não são tentados já superou aquilo. Aquilo não incomoda. E aqueles que são tentados ainda estão carregando a fragilidade naquele aspecto, né? Então, agora a gente completa o diagrama, né? Desejo gera o sentimento gera o pensamento, só que entre o pensamento e a ação tem o elemento tentação e tem o livre-arbítrio. Aí no livre-arbítrio nós podemos definir qual o caminho que nós vamos correr. E a ação realiza a atração e a reflexão que nós estamos emanando. No livro Seara dos Médiuns, no capítulo 2, cartão de visita, a mensagem, né, Emmanuel traz isso aqui que nós estamos falando. Quando ele fala assim: observa, pois, os próprios impulsos. Os impulsos ali representando isso que ele vai falar.
Desejando, sentes. Ou seja, o desejo gera sentimento. Sentindo, pensas. Olha lá. Nós sentindo gera o pensamento. Pensando, realizas. Ação. E realizando, atrais. Atraindo, reflete o que nós somos. Né? Todo esse processo, nós temos com elemento de terapêutica o Evangelho de Jesus, esclarecido pela doutrina espírita. E no livro Dicionários da Alma, que é uma compilação das frases dos Espíritos, Emmanuel traz para a gente: no Evangelho, contudo, o coração e o cérebro desperta para o caminho da própria sublimação. Nós só vamos nos libertar desse processo de fixação mental quando nós começarmos a colocar dentro de nós, no nosso campo íntimo, nosso campo mental, elementos renovadores. E a única fonte verdadeira, sublime, de supremacia na Terra é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, com todo respeito às outras ciências, isso está no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 7. As ciências do mundo são impotentes para explicar as questões espirituais. Nós precisamos da ciência do mundo, mas elas ainda estão caminhando pela verdade. Elas contêm verdades fragmentárias, mas a verdade absoluta está em Deus, e essa verdade está expressa no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos aprender a estudar o Evangelho conjugado com a doutrina espírita, e isso fazer parte permanente. Agora, nós iniciamos o processo de libertação pelo estudo, porque o estudo traz o conhecimento. O conhecimento ilumina a consciência. A consciência iluminada, ela é expandida e ela nos impele a mudanças de atitude. E quanto mais nós iluminamos a consciência, mais gera aflição positiva. Porque nós podemos, se assim dizer, a aflição negativa é dos reflexos dos nossos hábitos infelizes. Mas a aflição positiva é a luta interior do homem novo contra o homem velho, que Paulo diz. Esse é o bom combate que Paulo diz que venceu. Né? Venci o bom combate. E cada movimento que nós fazemos, nós nos fortalecemos para essa luta. E nesse processo que nós mostramos de desejo, sentimento, pensamento e até ação e etc., que eu disse que o nosso pensamento, ele reflete, emana um campo eletromagnético, significa o seguinte: só de nós desejarmos uma mudança, o nosso campo vibratório ele muda. Aí a tonalidade da luz que emana de nós muda também. E nós passamos serviço de outra maneira. Aí os nossos benfeitores falam: agora vai. Agora vai. Não é isso? Agora não vai abortar, não. Vai gestar a proposta nova de vida. Então, só de nós estarmos emanando, só de nós desejarmos, muda em nós a vibração, isso arregimenta valores em nós e recursos espirituais, tanto deles para nos ajudar, quanto das nossas, fortalece-nos moralmente para esse trabalho do dia a dia. Né? E no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos nos traz: a maior mensagem no mundo ainda é o Evangelho. Sem o amor de Jesus Cristo, todos os povos estão condenados a morrer. Que é morte física? Não. Está falando de morte espiritual. Degeneração moral. É isso que a gente observa no mundo. Por que o nosso mundo ainda tem violência, ainda tem egoísmo nos seus diversos níveis? Por causa da ignorância. Né? Porque ainda as consciências não despertaram para Jesus. Nós não estamos falando de Jesus no conceito religioso, dogmático, não. Nós estamos falando de Jesus, dos seus ensinamentos, que ilumina a alma.
Né? Estão todos condenados a morrer com todo o peso de suas conquistas e suas glórias, que todas são passageiras, porque somente o amor pode salvar o mundo que se aniquila. E agora, para finalizar o nosso trabalho, no livro Luz no Caminho, na mensagem Unamo-nos em Jesus, Emmanuel fala: a grande missão do Espiritismo, aí está falando a missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos. Então ele faz ali, ó, entre vírgulas, mostrando o significado do Espiritismo. À luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo que é humano. O que é tudo que é humano? São os valores passageiros. Então, todos os nossos hábitos humanos, eles têm que se espiritualizar. Mas como que é isso, Paulo? Por exemplo, nós precisamos aprender a comer porque faz bem para o organismo, não é porque é gostoso só não. Mas nós comemos sempre aquilo que é gostoso. Por isso todo mundo come doce, que docinho é gostoso. Não é isso? E um cardiologista uma vez escutei falar que ele falou o seguinte: se colocar coisa na boca é gostoso, cospe e joga fora que não faz bem para a saúde. Né? E nós ficamos só atrás das coisas boas. Então nós precisamos avançar em termos de mentalidade mais moralizadora. Isso não quer dizer que nós temos que comer coisas amargas. Mas nós precisamos avançar, por exemplo, no campo da alimentação, para a alimentação ter o foco de nutrir o organismo físico. Nós precisamos, em todas as necessidades do corpo físico, seja na alimentação, seja a forma de nos proteger, de vestir, não é isso? Cuidar da saúde, os hábitos de vida do dia a dia, todo voltado, porque o nosso corpo físico, ele é um templo para o espírito. E quando nós reencarnamos, de acordo com a nossa programação reencarnatória, nós recebemos uma quantidade na programação nossa reencarnatória, na ligação do perispírito com o corpo físico, nós vamos ter a quantidade de fluido vital necessária à nossa programação. Se nós não cuidamos bem da nossa saúde física, provavelmente a gente vai desencarnar antes. É o que André Luiz fala dos completistas. Então, nós temos que entender os completistas em dois aspectos: da sua programação de atividades, mas também de tempo no corpo físico. E o inverso acontece. Quando nós estamos dando o recado bem, fazendo tudo certinho, é isso, cuidando do nosso corpo físico, cuidando da nossa saúde mental, trabalhando a nossa renovação, utilizando as nossas energias psíquicas, nossas energias físicas, fluidos vitais, automaticamente é estendido esse prazo que eles chamam moratória. Por quê? Porque uma reencarnação, nós não temos a ideia quantos recursos são movimentados no plano espiritual para cada reencarnação. Então, quando nós estamos indo bem, eles vão adiantando o processo. Né? Não é que eles tocam a campainha, a gente vai embora, terminou, vai embora, não. A gente vai adiantando, porque o plano físico é uma dádiva, a reencarnação que nós temos que aproveitar. Né? Então, a espiritualização de tudo que é humano. Então, nós temos que ver todos os nossos hábitos de vida até o estudo. Que tipo de leitura que nós fazemos? Que tipo de filme que nós assistimos? Falei de alimentação, mas são os nossos hábitos de vida. André Luiz, no livro Sol das Almas, ele tem uma mensagem que chama Estimulantes Deprimentes. Já viu? Lembra dessa mensagem? Porque ele fala exatamente isso. Né? Nós estamos estudando lá o livro há 2000 anos. Né? O primeiro sacrifício dos primeiros cristãos foram 200 cristãos. No circo máximo, circo romano, que Nero usou para poder homenagear os senadores, inclusive Públio Lentulus. Tinha 300 mil, o circo máximo cabia 300 mil pessoas.
E fora os 300 mil dentro do circo, tinha 200 mil do lado de fora, porque o circo era na parte mais baixa, porque Roma antiga é construída em cima de 7 montes, e dali eles conseguiam vir de cima. 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas assistindo as feras, os leões, estraçalhando os primeiros 200 cristãos que deram testemunho para a imortalidade da alma. Hoje nós não temos isso, mas nós temos a luta de boxe, nós temos, eu não sei se tem telequete ainda, na minha época tinha telequete, né? Tem o UFC, alguma coisa desse tipo, não é isso? Tem N esportes que são dotados para a violência, né? Então mudou só o tipo de violência, porque nós nos comprazemos as violências. E cada vez que nós nos comprazemos a um hábito desse, nós estamos fortalecendo isso dentro de nós, né? Então é muito sutil. A doutrina espírita veio nos ensinar que até quando nós éramos espíritos, com exceção daqueles que nasceram na doutrina espírita, nós achávamos que era uma pessoa boa, porque nós não matávamos, não roubávamos. Aí nós vamos ver que o mal, ele transcende esses valores ostensivos. Não sei se vocês lembram de uma passagem no Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem o seguinte: todas as vezes que nós podemos fazer o bem e nós não o fazemos, o mal estamos fazendo. Aí a doutrina espírita agora vem nos ensinar que o mal não é mais aquele mal da barbárie que a gente... Esse, graças a Deus, nós libertamos. Mas quantas vezes a gente age por omissão, porque vai nos tirar da zona de conforto, não é isso? Vai nos exigir de nós. Então, nós precisamos perceber as questões sutis do dia a dia, nos nossos hábitos, para paulatinamente nos libertar da fixação mental, rogando a Jesus que abençoe o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa determinação em nossa vida renovadora. Muita paz para todos.